quando a gente está falando, né, desses corpos que chegam até a atmosfera, né, e também quando a gente vai ver, muitas vezes o pessoal fala, tem o meteoroide, o meteoro, o meteorito, o asteroide, o cometa, né, então muitas vezes parece um monte de nome que não tem muito sentido, né. Essas denominações, elas estão relacionadas tanto a processos físicos envolvidos, né, como a origem desses objetos celestes, né. Nós temos, no nosso sistema solar, ele é composto, né, pelos planetas do sistema solar, pelos planetas menores ou planetas anões, né, que é uma categoria estabelecida lá em 2006, né, a gente vai ter também, né, cometas, asteroides, né, e os satélites ou luas, né, além de poeiras e grãos, né. E como é que a gente organiza esse conhecimento, né, ou essas nomenclaturas, né, definições? Algumas delas, como a própria definição de planeta, né, é algo que vinha já de uma tradição secular, digamos assim, de definições, e não exatamente uma definição física. Então, em 2006, né, isso passa a ser formulado de uma forma que envolve também não só uma descrição, mas a dinâmica e processos físicos envolvidos, né? Porque a astronomia, ela tem esse aspecto, assim, de que é uma construção já mais do que secular, milenar, né? Nós vamos ter registros de processos e fenômenos astronômicos aí desde a antiguidade, muito antes, né? E a astronomia, ela adora se apegar à tradição, né? Então, em geral, surgem nomes que tem a ver com que, para quem está observando aquilo, descreve o que foi observado, ou descreve o que se imagina que diga respeito àquela observação, e depois, à medida que a gente tem mais ferramentas tecnológicas e o conhecimento mais apurado, a gente vai entendendo melhor esses fenômenos, mas o nome não muda, né? Que nem quando a gente fala em nebulosas planetárias, né? Que tem várias observadas, e quando a gente vê um nome, nebulosas planetárias, bom, eu devo estar me referindo a um sistema solar, um planeta que está se formando. Quando se observou, né, essas regiões no céu que tem essas áreas como nuvens, e que a gente vê que no centro, né, tem o que parece ser uma estrela, né, se acreditou inicialmente que isso dizia respeito a um sistema planetário ou um planeta que estivesse se formando, em geral um sistema planetário, né, por isso nebulosa planetária. E hoje, na verdade, a nebulosa planetária, ela está associada ao final da evolução de um tipo de estrela, mas o nome continua sendo nebulosa planetária, né. Mas no caso, assim, quando a gente está falando desses objetos, né, como cometas, asteroides e meteoros e meteoritos, os nomes, eles estão associados à origem e aos processos físicos. Nós temos dois tipos de corpos que têm dimensões maiores e que estão em órbitas regulares e periódicas, ou órbitas abertas em relação ao Sol, né? Então, nós vamos ter os asteroides, que são pedras, né, são rochas, que têm tamanhos aí que podem variar de metros até quilômetros, e que eles se localizam entre Marte e Júpiter, na região que nós chamamos de cinturão de asteroides, né? Então, essa é uma região que mais recentemente, aí 10, 15 anos, a gente vem conseguindo estudar e conhecer em mais detalhes, né? E embora o cinturão esteja relativamente próximo de nós, em termos de sistema solar, para que a gente possa observar um astro, né, nós precisamos que esse astro ou emita luz, ou seja uma estrela, né, ou um processo físico, de uma interação física, como uma colisão que vai produzir, né, energia eletromagnética, ou esse objeto, ele tem que refletir a luz solar, né. E os asteroides, a gente vai observá-los pela reflexão da luz do Sol neles, né, e de acordo com a composição química, eles vão ser mais ou menos reflexivos. Então, o cinturão de asteroides, ele passa a ser um pouco melhor conhecido à medida que a gente foi melhorando os nossos detectores e também enviando sondas para pousar em alguns desses asteroides, né? Então, nós temos os asteroides, a maioria, então, na parte interna do sistema solar, está ali entre Marte e Júpiter. Nós temos alguns que têm órbitas que são internas, que não estão no cinturão em torno do Sol, né, nesse anel em torno do Sol, mas tem órbitas internas que podem atravessar a órbita dos planetas. E nós vamos ter também os cometas. Qual é a diferença do cometa para os asteroides, né? Os cometas, eles estão localizados numa região bem mais externa do sistema solar, que a gente chama de cinturão de Kuiper,
que é também uma estrutura em anel, né, que está em torno do Sol, mas bem além do último planeta, que é o Netuno, e também dentro desse cinturão de Kuiper está, por exemplo, Plutão, que hoje é definido como planeta anão, e por estarem distantes, eles também vão ser rochas, mas eles estão cobertos de gelo. Então, quando eles vêm, né, na sua órbita interna, se aproximando do sistema solar, a energia, né, do Sol, o calor produzido pelo Sol, vai derreter, né, vai evaporar essa camada superficial de gelo e se forma a cauda. E os cometas também podem vir de uma região ainda mais externa, que é chamada de nuvem de Oort, daí é um sistema tridimensional, né, é realmente uma nuvem que está muito mais distante ainda, né, nas regiões já quase do meio interestelar, em torno do sistema solar. O que são, então, os meteoros, né? Então, os meteoros, eles vão ser pedaços de asteroides e de cometas, né? Os asteroides, ali no cinturão de Kuiper, eles estão em órbita, muitas vezes, né, essas órbitas, nessas órbitas pode haver colisão por alguma perturbação que aconteça, né? Então, tanto o asteroide como um todo pode ser jogado para fora do cinturão e ele pode vir em direção à Terra, como ele pode se partir e pedaços, então, saem do cinturão e começam a traçar uma órbita em torno do Sol que pode chegar até nós. Eles também têm origem, os meteoros, em detritos, partes de cometas, né? Os cometas, quando vão fazendo seu caminho, vai evaporando a cauda, e nessa evaporação sai também material sólido, né? Então, ficam pequenas pedras, e aí, em geral, esse resíduo do cometa vai ficar naquela região em que ele se desprendeu do cometa, mas orbitando em torno do Sol, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em chuvas de meteoros, que nós já sabemos que são cíclicas, por exemplo, o mês de agosto é o mês de determinada chuva de meteoros, acho que é não sei se são as de Aquário, né? Elas estão relacionadas à constelação por onde a gente enxerga que parece que estão entrando no céu esses meteoros ou chamadas estrelas cadentes, né? Mas diariamente, né, toneladas de material vêm do espaço, fruto desses detritos e desses pedaços de material que vêm, em geral, da origem de asteroides ou cometas. Então, quando eles estão no espaço, esses pedaços de pedra, que aí vão ter de centímetros a metros, né? Quando eles estão no espaço, eles são chamados de meteoroide, né? Então, eu tenho o asteroide, que é então aquela pedra gigantesca, que pode ter quilômetros de extensão, né? E pedaços menores, né? Eu vou chamar então de meteoroides. Quando o meteoroide entra em contato com a nossa atmosfera, e em função do contato com a atmosfera, ele vai atritar e vai encandecer, ele vai pegar fogo, né? Nós chamamos ele de meteoro. E quanto maior for esse corpo, né, mais intenso vai ser esse fenômeno luminoso, mas justamente por causa do atrito, né, a tendência é que no contato com a atmosfera, esses corpos vêm em alta velocidade, ou eles se queimam completamente, ou eles podem ter esse fenômeno de explosão, que foi o que nós vimos na quinta-feira passada, que nós chamamos também de bólido, porque parece uma bola que vem e ela explode, né? Se por acaso alguma parte desse meteoro, né, sobrevive e chega ao solo, nós chamamos de meteorito, né? Então, por isso que eu digo que eles têm origem e têm processos físicos associados a eles que vão determinar o nome, né? Então, ele está no espaço, ele é chamado de meteoroide, ele entrou em contato com a atmosfera e faz o fenômeno luminoso, nós chamamos de meteoro, né? E se ele chega no solo, nós vamos chamar ele de meteorito, né? Essa é a ordem, né, digamos assim, e a definição dos nomes desses objetos, né? Esse meteoro, em princípio não foi localizado ainda nenhuma pedra aqui no solo, nenhum meteorito. Esse meteoro, ele vem lá da nuvem de Oort, ou do cinturão de Kuiper. O que faz ele se desprender de lá e vir na nossa direção? O que acontece lá dentro da nuvem? Então, por exemplo, a gente tem o mais próximo aqui, que é o cinturão de asteroides, que é entre Marte e Júpiter, e lá o Kuiper, que é após, né, Netuno. Então, em ambos a gente tem esses corpos orbitando, fazendo o seu caminho, assim como a gente tem a Terra orbitando em torno do Sol, né, esses corpos celestes também vão estar nessas posições, seja entre Marte e Júpiter,
seja lá no cinturão de Kuiper, também traçando as suas órbitas. Precisa haver alguma perturbação, né, que tira eles da órbita em torno do Sol e os joga numa órbita que atravessa a órbita dos planetas, né? Quando a gente fala que algum objeto ele atravessa, por exemplo, a partir de vindo de fora do sistema solar para dentro, né? O último planeta é Netuno, depois a gente tem Urano, né? A gente vai ter Saturno, Júpiter, que são os planetas gasosos, e Marte delimita o que a gente chama de sistema solar interno, né? Que são as órbitas internas do sistema solar. Então vai ter alguma perturbação. O que pode ser essa perturbação? Como a gente está falando aqui em interações gravitacionais, né? Então tanto os planetas, os satélites, esses objetos, eles estão gravitacionalmente ligados ao Sol, né, nas suas órbitas. E podem haver perturbações que tenham a ver desde choque físico, em que haja a colisão física entre os objetos, mas não necessariamente, né? Pode haver, como eles estão interagindo gravitacionalmente, né? Pode haver também alguma perturbação nesse cinturão de asteroides, ou lá no cinturão de Kuiper, ou na nuvem de Oort, que essa perturbação pode... os planetas orbitam o Sol, e o Sol orbita o centro da nossa galáxia. E a nossa localização é num braço da nossa galáxia, que é entendida e descrita hoje como uma galáxia espiral, né? Que a partir do centro nós temos braços que saem. Esses braços são braços de matéria, e de matéria sólida, né? De grãos, silicatos, planetas, estrelas, gases, né? E também de nuvens de gás, né? Então, como o sistema solar orbita, né, o centro da nossa galáxia, né, ele vai estar interagindo com o seu entorno, né? Então, nós podemos sofrer perturbações tanto externas, nessa interação do sistema solar com o seu meio ambiente, quanto internamente algo, né, que vai, qualquer perturbação que possa acontecer, que joga esses objetos para fora das suas órbitas originais, né? Em cada um desses locais, né? É possível detectar esses corpos que vêm na nossa direção com uma certa antecedência e nos avisar que tal evento vai ocorrer, por exemplo, ou eles são muito pequenos? Então, são dois problemas, né? Dois problemas para se resolver, e por isso que é um assunto que sempre tem bastante polêmica, na hora sempre vem essa discussão, porque eles não são objetos com alto poder com albedo alto, ou seja, eles não refletem, né, de forma eficiente a luz solar. Em geral, eles são feitos de silicatos, de rocha, de ferro, que não é uma composição química que é eficiente para refletir a luz, né? Eles absorvem a luz, eles são escuros, né? Então, por isso, assim, que a gente pode descrever e conhecer muito bem galáxias vizinhas da Via Láctea, não é? E às vezes saber detalhes da sua dinâmica e da sua composição, e muita coisa do nosso sistema solar nós não conhecemos. Por quê? Porque os corpos mais distantes do Sol, né, vão estar refletindo menos a luz solar, né, por causa da distância, por causa da composição química, e isso nos dificulta enxergar esses objetos. A gente, diretamente, a primeira complicação, ou seja, no comprimento de luz visível, né, e muitas vezes o que a gente usa são outros, a gente usa de outras áreas do conhecimento, né, que não necessariamente a luz visível, né, como, por exemplo, a gente vai determinando a órbita, a gente conhece bem a órbita dos planetas do sistema solar, né? Então, a gente sabe que tem alterações na órbita de Netuno que não se explicam só, atualmente, por exemplo, com a presença do cinturão de Kuiper, que são objetos que estão esparsos de pequeno tamanho e pouca densidade, né? Aparentemente, a órbita de Netuno, para ter as alterações que tem, deveria ter um corpo mais denso que está interagindo gravitacionalmente com Netuno, né? Então, conseguir antecipar a vinda de um desses asteroides ou cometas, né, ainda é um pouco mais possível do que se for menor ainda esse corpo, né, mas mesmo assim tem essa dificuldade. Cometa a gente consegue visualizar melhor, porque com
com a proximidade do Sol, então ele evapora e forma a cauda, e mesmo assim, se vocês forem ver, recentemente tem vários cometas que foram descobertos não por astrônomos profissionais, mas por astrônomos amadores, né? O legal da astronomia, que eu acho que ela é talvez uma das poucas profissões em que quem não é formado na área, quem não tem a especialidade, a técnica, né, digamos assim, ainda assim contribui muito para o conhecimento da área, né, porque o astrônomo, a astrônoma profissional, ela tem um foco de estudo, né, ela vai usar dos telescópios, vai buscar os dados e está focado naquilo. O astrônomo, a astrônoma profissional não fica olhando para o céu, admirando, a gente vai para a profissão porque adora olhar para o céu, porque se encanta para as estrelas, mas o fazer cotidiano da profissão não é ficar olhando para o céu. O astrônomo, a astrônoma amadora, que pode ser de qualquer outra profissão, mas que tem um telescópio e que fica observando o céu, fica só olhando para o céu. Então, nós temos a contribuição muito grande de amadores que têm, nos últimos anos, descoberto cometas, porque eles estão olhando para o céu, estão varrendo e fazem isso de uma forma, não é por não ser profissional que eles não façam isso com uma metodologia, com um método, né? Então eles vão observando partes do céu, vão varrendo partes do céu, e muitas vezes estão olhando para onde o profissional não está olhando, porque está procurando estudar um planeta específico, ou uma galáxia, ou uma estrela, e não observar o céu, né? Então, a observação precoce desses objetos, ela é difícil porque a gente precisa construir uma rede de telescópios que estejam permanentemente olhando, varrendo todo o céu, né? E que sejam adaptados para a identificação de objetos pouco luminosos, né? Isso a gente não tem ainda, essa rede, né? A gente tem algumas redes individuais ou presença muito dos astrônomos amadores, mas profissionalmente a gente não tem ainda uma rede construída com esse objetivo. Isso tem sido discutido bastante, né? A gente vê bastante, assim. E o que a gente pode fazer, aí depende do objeto, do tamanho e de quão perto ele está para que nos possibilite tomar qualquer atitude, né? Não é bem a minha área, mas eu sei que tem se discutido um pouco sobre isso, assim, de possibilidades que se tenham, né? Hoje a gente já tem uma expertise que não existia alguns anos atrás de lançar sondas para pousar em asteroides, né? Então, essa expertise ela poderia ser usada, por exemplo, para desenvolver equipamentos que nem os filmes, que eu acho que não são nem da geração de quem está aqui assistindo, né? Mas teve uma época aí, perto da virada aí do milênio e um pouco antes, né? Que teve uma série de filmes catástrofe, né, e entre eles tinha os filmes dos asteroides que iam colidir contra a Terra, e lá nos filmes a gente viu o pessoal mandando espaçonaves ou sondas para perfurar esses asteroides, colocar explosivos e explodi-los, né. Aquilo, na época, a gente não tinha a expertise de fazer isso, hoje nós já temos, né, nós temos sondas que pousaram ou que acompanharam cometas ou asteroides, né, então é um pouco um conhecimento que vai se desenvolvendo, né. Os acontecimentos maiores e mais famosos, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui, é o do Bendegó, né, que caiu no Brasil, uma pedra relativamente grande, né, e também o evento de Tunguska, que aconteceu na Sibéria no início do século XX, em 1908, por aí, que devastou uma grande região. Quais são as chances de um evento grande acontecer? Eu nem digo um evento tal como aquele que caiu lá na província de Yucatán, no México, né, que supõe-se que extinguiu os dinossauros. Mas quais são os eventos de um grande evento acontecer nos dias de hoje? E se isso acontecer, o que dá para fazer? Na história do nosso sistema solar e na história da Terra, né, a queda de objetos de tamanhos maiores, assim, ela não é estatisticamente relevante, né? Tanto porque nós temos, né, já a comprovação da queda do que levou à extinção dos dinossauros lá no México, mas antes da queda desse objeto maior, a gente tem registros, tem indícios de quedas de outros corpos maiores, né? Nesse período, por que a gente tem esse registro maior, aparentemente parece ser maior numa época anterior, como na origem do nosso sistema solar, com o sistema solar um pouco mais jovem, né, nós tínhamos um ambiente bastante conturbado e com muita
muito resíduo de formação ainda dos planetas, né, os planetesimais, né, uma das teorias mais aceitas hoje para a formação do sistema solar é que a gente tem uma nuvem gigantesca que colapsa, né, no centro, quase 100% da matéria, do gás, dos silicatos que estão presentes nessa nuvem, vão para o centro, né, para formar a estrela, mas a gente tem material residual no entorno, e esse material residual no entorno é que vai formar os planetas. Esses planetas vão se formando por acreção de matéria, né? Como a força gravitacional é uma força que está relacionada à massa, à matéria, e como massa atrai massa, quanto mais massa a matéria, um objeto começa a agregar, mais material ele consegue ir limpando, né, e juntando daquele entorno, da onde está a órbita inicial daquele planetesimal, que é o que nós chamamos o que vai dar origem ao planeta, né? Então, na origem do nosso sistema solar, o meio entre os planetas, né, o que vão definir depois as órbitas finais que nós temos hoje, né? Hoje há muitos indícios que essas órbitas não eram exatamente as originais. Júpiter podia estar mais interno no sistema solar, enfim, vai havendo movimentações, e a gente tem muitos desses corpos que ainda vagam por entre o que vão ser as órbitas definitivas e, portanto, muitas colisões, né? E à medida, né, que o sistema vai envelhecendo, os planetas vão se formando, ao se formarem também, vão limpando a sua órbita. Isso entra hoje dentro, inclusive, da definição do que um astro precisa para ser classificado como planeta, né? Uma delas é justamente porque atrair matéria suficiente para ser capaz de limpar a sua órbita, né? E ser o objeto principal naquela órbita. Então, nos primórdios do sistema solar, né, mais jovem, a gente vai ter muitos objetos e, portanto, impactos maiores, né? Eu acho que se a gente for fazer uma estatística, né, algo como objetos maiores, talvez seja uma em 11 milhões de vezes, né, a possibilidade de um objeto maior colidir do tipo do que causou a extinção dos meteoros, né? Aí, de cabeça eu não sei, gente, mas a gente, se fizer uma busca ali na internet específica, vai surgir essa probabilidade, né? Mas então, à medida que vai envelhecendo o nosso sistema, menos resíduo a gente vai tendo, né? Mas mesmo assim, sempre é possível que um objeto maior venha. Nós temos esse de Tunguska, tem o de Bendegó, mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos né? Nós tivemos o de Putinga, o meteoro de Putinga, que alguns já classificam não como um meteoro, que é uma parte de um asteroide, mas a gente vai encontrar referências a esse objeto já como um asteroide que caiu, porque ele foi um evento, foi em 1937, 16 de agosto de 1937, né? E se conseguiu recuperar 200 quilos de material desse meteoro, que que muitos já se referem como um asteroide, que foi um objeto maior. Para resultar 200 quilos de pedaços do objeto, ele tem que ser grande, né? Porque ele é um objeto muito extenso, denso, e que ao explodir, né, ele deixa ainda diversos pedaços. Ele não só explodiu, mas ele chegou a ter contato, né? Ele, justamente porque a gente tem 200 quilos, mas uma boa parte dele fez o contato na superfície. Putinga é aqui no interior. Eles estavam numa festa do padroeiro na cidade, quando viram né, passar pelo céu esse objeto muito brilhante, né? E justamente porque resultou meteorito, não só a parte principal, como pedaços, né? Ele ficou bem famoso. Aqui na URGS, o museu ali do Instituto do IGEL, da URGS, eles têm o pedaço maior que restou, porque daí é que nem agora aconteceu também há uns meses atrás lá no Nordeste, né? Caiu e foi dezenas, centenas de pessoas para juntar os pedaços, né? Então, uma das maiores partes que se conseguiu manter vinculado à pesquisa, né? Ou seja, a uma instituição de pesquisa, ele está ali no Instituto de Geologia e Geografia, e ele tem 45 quilos, né? Ele é um pedação. Em 2017 foi feita uma exposição no planetário até desse pedaço do meteorito,
e ele é estudado, enfim, e com o tempo também o pessoal vai tirando partes para análise de material e tudo mais, vai diminuindo cada vez mais, né, o que se tem. Então, a gente vai ter, sempre tem esses objetos maiores que caem, né, como nós temos, né, a cobertura da superfície terrestre, a maior parte coberta pelos oceanos, né, a maioria deles cai nas águas e não em terra firme, né? Mas nós vamos ter sempre, pelo menos uma vez por ano, aí nós vemos, né, algum objeto de um tamanho maior que caiu em algum lugar, alguns resultando em meteoritos e outros se desfazendo totalmente no espaço, né? Eu ouvi falar em algo chamado Nibiru, Niburu, uma coisa assim, eu não sei o que é isso. Então, Gilberto, isso é um pouco do que eu comentei hoje. O pessoal fala de um nono planeta, né? Ou planeta X, como chamavam, quando a gente tinha 9 planetas, com Plutão ainda sendo considerado planeta, seria o 10º planeta, né? E alguns deles dão o nome de Nibiru para esse planeta, né? Tem duas notícias ou hipóteses costumam correr bastante, né, sobre uma estrela gêmea do Sol, do Sol ser um sistema binário e ter uma outra estrela, e da presença de outros planetas que nós ainda não observamos, né? Então, e alguns dão o nome de Nibiru, né, ou Nibiru para esse planeta. Nós sabemos, né, por exemplo, os planetas visíveis, né, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né, tem registros de observação deles desde a antiguidade, antes da antiguidade, né, já de 5.000 anos antes de Cristo, já tem registros, né. E a partir de Urano, né, Netuno e depois Plutão, né, nós fomos encontrando esses planetas a partir do estudo da órbita dos planetas conhecidos, né? Então, como os planetas estão interagindo gravitacionalmente, né, a gente pode, usando essa ferramenta potente que é a física e a matemática, né, prever como seria a órbita do planeta em função da estrela no qual ele está orbitando, a massa do Sol, que é algo que a gente conhece, né, e a massa dos planetas do Sistema Solar. Então, já havia perturbações na órbita de Saturno, que indicavam a existência de algum corpo massivo que também faria parte desse sistema, e assim a gente foi identificando Urano, Netuno, e quando chegou em Netuno também, né, era muito marcante que existiam variações na órbita do planeta que indicavam a existência de algum corpo, né, próximo, e aí se procurou e se encontrou Plutão, né, e Plutão especialmente, ele não tem uma órbita, todos os planetas, eu tenho o Sol, e os planetas estão orbitando como, né, se pertencesse cada um deles a um anel circular em torno do Sol. Plutão, ele atravessa a órbita de Netuno, né, e depois ele se afasta, ele tem uma órbita, ele não é um nono anel a partir do Sol, como os 8 anteriores, as 8 órbitas anteriores, mas a órbita dele, ela invade a órbita de Netuno, e por isso que a gente percebia essa variação dinâmica na órbita de Netuno, né? Então, se encontrou Plutão, né? E depois de Plutão, e que a gente estabeleceu essa categoria de planeta menor ou planeta anão, outros objetos próximos a Plutão, né, que são o que a gente chama dos transnetunianos, ou os objetos do cinturão de Kuiper, que são corpos menores, né, mas que são aproximadamente esféricos, mas a existência deles e mesmo do cinturão de Kuiper, porque são objetos dispersos, né, elas não explicam totalmente a alteração nas órbitas mesmo de Netuno. Tá? Então, existe essa hipótese de que realmente existe um planeta bem mais distante. Qual é a diferença de um planeta para um planeta anão? Ou seja, um corpo que tem massa suficiente para se tornar esférico, né? Não sei se vocês já se perguntaram o porquê das estrelas e dos planetas serem esféricos, né? Então, é um corpo que seja massivo o suficiente para ser esférico, né? Que seja da ordem do tamanho, né? Possivelmente dos planetas gasosos, né? Mas que está muito distante, talvez nem dentro do cinturão de Kuiper, ele pode estar mais externo ainda, e, portanto, ele pode ter uma órbita, primeiro, uma órbita que não seja como a de Plutão, que invade a órbita de Netuno, né? Ele pode ter uma órbita como o anel, como os demais, né? Portanto, muito distante. Por exemplo,
Netuno, desde que Netuno foi encontrado e passou a ser observado, se passou um ano para o planeta, ou seja, ele só conseguiu completar uma órbita em torno do Sol, né? O que nos define o ano, né? O ano terrestre é o tempo que nós levamos para voltar a uma mesma posição no espaço, tendo o Sol como referência e usando, por exemplo, uma estrela de fundo de referência. Os 365 dias e algumas horas, né, que nos dá o ano, é o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Para Netuno, desde que ele começou a ser observado por nós, ele só se passou um ano no planeta, de tão distante que é a órbita dele do Sol. Então, pode ser que exista um outro planeta ainda mais distante, que pode levar mais tempo ainda para conseguir dar uma órbita completa, né? Que esteja alterando dinamicamente os demais planetas do Sistema Solar. Mas justamente pelo que eu falava dos asteroides e dos meteoroides um pouco maiores, né? Se ele está muito distante, se ele é composto de um material que pouco reflete a luz solar, né? É muito difícil de encontrar. Aliás, a gente estudar o cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort, né? É muito mais por inferência dinâmica que a gente sabe dessas áreas do que observação direta, porque estão muito distantes, são muito pequenos e não refletem a luz solar, né? Então, existe essa hipótese, né? Se procura, se investiga, mas ainda não se tem nenhuma comprovação observacional ou observação dinâmica conclusiva da presença desse 9º ou 10º planeta, né? E é isso, eu também, quando era jovem, criança, anos 80, eu acho, que falava muito, falou em cometa, lembro muito do cometa Halley, né? Esse nome se dá a alguém com o nome Halley, é isso? Sim, nós vamos ter 2 tipos de cometas, e os asteroides também podem ser assim, esses que não estão no cinturão de asteroides. Existem os periódicos e os não periódicos. Os periódicos são cometas que que possuem uma órbita como a dos planetas elíptica, né? Uma órbita fechada, eles vão e voltam. E como eles estão lá no cinturão de Kuiper, né? Em geral, os que estão lá e que são muito distantes, né? Os períodos deles são períodos longos, né? Então, o cometa Halley, que ele passou em 85, né? Foi Isso. em 1985, Sim. né? E o período dele é 75 anos. Isso, né? Se não me falha a memória, o período dele é 75 anos. Então, nós temos um astrônomo inglês, que é o Edmund Halley, que foi quem primeiro postulou a hipótese de que aquele cometa que estava visível à época dele era um cometa que já havia registros de desenhos ou anotações de outras épocas, né? E ele chegou a fazer os cálculos para definir o período da órbita desse cometa. Depois que o Halley morreu, muitos anos depois, né? Se conseguiu se corroborar de que era o mesmo cometa e que ele tinha um período de em torno de 75 anos, e, portanto, foi dado o nome dele de cometa de Halley, né? Em homenagem ao astrônomo que fez essa observação. Alguns outros cometas, eles têm uma órbita aberta, ou seja, eles vêm, né, e passam pelo Sol, mas depois eles vão seguir, né, e podem, inclusive, sair do Sistema Solar, né. Recentemente, tem se falado de 2 objetos extrasolares que estão no nosso Sistema Solar, né, que é o Oumuamua, né, que parece um charuto no espaço e que rotaciona em torno do seu eixo maior, né, e tem um outro que agora eu me esqueci o nome, que é um cometa, no caso, que a origem deles podem ser de um outro sistema planetário, uma órbita aberta, e eles foram lançados para fora do seu próprio sistema, né? Então, os periódicos todos eles recebem nome, né? Mas aqueles que já passaram mais de uma vez por nós acabam ficando mais famosos, né? A tendência é, daqui para frente, ou, por exemplo, o cometa Halley, se tornar cada vez menos brilhante, porque cada vez que ele passa pelo Sol, ele perde matéria, né? Ele vai perdendo a sua camada e vai perdendo matéria mesmo, né? Não só a parte de gelo que evapora, né? Então, muitas vezes nós vamos ter, inclusive, o que hoje nós chamamos de asteroide, nessas órbitas que não estão só no cinturão de Kuiper, mas que atravessam os planetas, que foram cometas. Mas como ele já não tem mais a parte externa de gelo que evapora quando passa pelo Sol, ele já não é mais chamado de cometa.